O dízimo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Essa é a nossa aula 11 da série Fundamentos da Fé Cristã. Olá, a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos aqui para mais uma aula da série Fundamentos da Fé Cristã e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e também muito polêmico, que é relacionado ao dízimo. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá? E nós vamos falar sobre o que é o dízimo, quando o dízimo passou a ser praticado, quando nós falamos de Antigo Testamento, né? E como o dízimo deve ser praticado no Novo Testamento, se ele é válido para o Novo Testamento, para os nossos dias ou não. Nós vamos falar sobre isso e responder algumas perguntas, tá bom? Antes eu só queria convidar você a se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, tá? E ativa o sininho das notificações e curte esse vídeo. E se não for pedir muito, compartilha com mais pessoas que eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas, tá bom? Me segue no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, tudo junto, e eu vou postar sempre coisas que vão edificar a tua vida lá, tá bom? Então vamos ao assunto de hoje, que é sobre o dízimo. E a primeira coisa que eu queria falar hoje é sobre o que é o dízimo. Dízimo, segundo o dicionário, é a 10ª parte de qualquer coisa. Tá? Então, quando você pega alguma coisa e divide em 10 partes, o dízimo será uma dessas 10 partes, tá? Então, basicamente, quando nós falamos de igreja, quando se trata de cristianismo, né, quando se trata de Bíblia, seria então a 10ª parte do salário ou de qualquer tipo de rendimento, né, que você doaria voluntariamente para o trabalho, para o serviço da igreja. Mas nós vamos falar sobre isso e eu quero explicar um pouquinho melhor, tá? Uma coisa muito importante, o dízimo não é uma questão sentimental. O dízimo é uma questão de fé. Guarde essa informação que é muito importante. O dízimo não é uma questão sentimental, mas é uma questão de fé. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a prática do dízimo então, tá? Eu quero dividir nesse primeiro momento, tá? Eu não sei se você já pratica o dízimo, se você não pratica, se você sabe o que é o dízimo ou se você não sabe o que é o dízimo, mas eu vou trazer aqui para você, mas eu quero dar um pano de fundo trazendo o contexto histórico do Antigo Testamento e juntando com o Novo Testamento. Então eu vou precisar dividir em 3 partes, né? O dízimo antes da lei, tá? O dízimo durante a lei e o dízimo depois da lei, que seria no caso no Novo Testamento e inclusive nos nossos dias, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o dízimo antes da lei. Diferentemente do que muitos pensam, o dízimo ele surgiu antes da lei, tá? Nesse período aí que a gente chamaria do tempo sem lei, tá? E não durante a lei. Por esse motivo, nós não podemos associar o dízimo somente à lei, como sendo algo da lei. O dízimo não foi criado no tempo da lei, ou seja, no tempo de Moisés. O que a gente se refere quando a gente fala de lei? É quando o povo de Israel saiu do Egito, lembra que ele estava escravizado? Ele saiu do Egito e ele peregrinou durante 40 anos no deserto para chegar até Canaã, a terra prometida. Então ali nós temos o período da lei que durou também depois desses 40 anos também, a lei até Cristo. Tá? Então de Moisés até Jesus Cristo, nós temos esse período chamado de período da lei. O dízimo ele veio antes desse período, tá? Então nós vamos ver aqui alguns textos, né? Em Gênesis e Hebreus temos o relato da entrega do dízimo por Abraão. Lembra que Abraão é o pai da fé? Ao sacerdote Melquisedeque, que era uma referência do próprio Cristo. Essa informação ela é muito importante, por isso que eu quero que você preste atenção, porque isso aqui pode mudar muito o conceito que você tem a respeito do dízimo, tá? Vamos ler ali em Gênesis 14, 18 a 20. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então aqui é a primeira referência bíblica relacionada ao dízimo. Relacionada a Abraão,
tá? Quando Abraão entregou os dízimos para Melquisedeque, tá? E o apóstolo Paulo lá escreve em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 3, uma referência então a justamente isso que aconteceu com Abraão, tá? Ele diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa... Agora ele vai falar sobre esse sacerdote Melquisedeque. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém. Quer dizer, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Ele permanece sacerdote para sempre. Esse homem, Melquisedeque, era feito semelhante ao próprio Jesus Cristo. Por isso que nós temos uma alusão aqui ao próprio Cristo. Tá? É como se Abraão estivesse entregando o dízimo para o próprio Cristo. Tá? Então, essa representação aqui que nós temos. Também nós temos um voto que Jacó ele fez ao próprio Deus. Lembra que Jacó ele estava em uma terra que ele teve um sonho que uma escada subia até os céus, né? Lembra dessa passagem? Então, olha só em Gênesis 28, 20 ao 22. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui nós temos uma promessa que Jacó fez a Deus, de que tudo aquilo que ele desse para Jacó, ele iria entregar o dízimo, tá? E nós vamos entender o porquê que ele fala isso. Então, reiterando mais uma vez, esse período que a gente está falando é o período onde não havia lei. Então não tinha uma ordenança clara a respeito do dízimo. Nós só temos uma referência de Abraão e de Jacó entregando o dízimo, tá? Então não tem nenhuma ordenança, ninguém disse que deveria ser praticado o dízimo nesse período sem lei. Ninguém tinha falado a respeito disso, tá? Nós não temos referência na Bíblia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o dízimo durante a lei. Então, lembrando, de Adão até Moisés, nós temos o período sem lei, tá? De Moisés até Cristo, o período com a lei, ou seja, o período da lei. Durante o período da lei, o dízimo foi instituído por Deus com uma necessidade específica. Aqui sim, aqui já houveram várias ordenanças e uma delas era relacionada ao dízimo, tá? Como o povo de Israel peregrinou no deserto durante 40 anos, era necessário que algumas pessoas ficassem encarregadas por cuidar somente da tenda do encontro, que era onde ficava a Arca da Aliança. Lembra que tinha o Santo dos Santos, onde só o sacerdote poderia entrar para fazer a oferta para a expiação dos pecados do povo? Então, existiam pessoas que deveriam ficar responsáveis somente por essa função, de desmontar a tenda, montar ela novamente, enfim. Eles não poderiam se envolver com plantação ou criação de gado e ovelhas, pois assim não teriam como cuidar da tenda. Então eles deveriam cuidar somente daquilo que era relacionado à tenda do encontro, né, onde a presença de Deus estava. Por esse motivo, Deus escolheu uma das 12 tribos de Israel para que ficasse responsável por essa função. E foi a tribo de Levi. Tá? Então a tribo de Levi foi encarregada de cuidar da tenda do encontro. Tudo isso tem extrema relação com o dízimo, você vai entender aonde que eu quero chegar com isso. Tá? A partir dessa ordenança de Deus, o povo deveria entregar então a 10ª parte de toda a produção para a tribo de Levi. O que é a 10ª parte? É o dízimo. Tá? Então 10% de tudo aquilo que eles produzissem, fosse em questão de cereais, de alimentos, de grãos, de tudo que era relacionado à terra, agricultura ou até mesmo pecuária, criação de gado, ovelha, enfim, tudo isso deveria ser entregue, a 10ª parte, para os levitas, que eram a tribo de Levi. Tá? Esse seria o sustento deles, devido ao fato de que eles não teriam direito. Isso aqui era uma ordenança de Deus. Eles não teriam direito a receber, entre aspas, um salário. Eles não poderiam plantar e colher. Eles não poderiam fazer isso.
Eles eram expressamente proibidos. Por quê? Porque o foco deles deveria ser somente a tenda do encontro e tudo que fosse relacionado à cerimônia que havia, né, de sacrifícios e tudo mais. Então, assim foi até a construção do templo, onde os levitas continuaram a sua função, recebendo por isso a 10ª parte de toda a produção do povo de Israel. As pessoas que cumprissem essa ordenança de Deus estariam protegidas de todos os males que poderiam assolar o povo. Então, a pessoa que entregasse o seu dízimo ali no templo ou para os levitas antes do templo, né, essas pessoas seriam guardadas. Isso está relatado ali em Malaquias, capítulo 3:10, que inclusive é o versículo que se usa muito, né, quando se fala sobre dízimo. A maioria dos pastores utiliza esse texto, que é um texto do Antigo Testamento relacionado ao período da lei, ali onde os levitas recebiam então esse dízimo, né? E ali está escrito assim, Malaquias 3:10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Então aqui está sendo bem específico, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, que é onde ficavam os levitas, né? Para que haja alimento em minha casa. Para que esse alimento? Não era para oferecer para qualquer pessoa, era para justamente aqueles que trabalhavam ali no templo, que eram quem? Os levitas. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-lo. Então aqui Deus está dizendo, olha, se vocês cumprirem com o nosso combinado, né, com a ordenança que eu dei para vocês, que é dar a 10ª parte de tudo aquilo que vocês produzirem, vocês podem me colocar à prova. Se caso eu não abrir as portas dos céus e derramar chuvas de bênçãos sobre a vida de vocês, ali diz ali, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então Deus ele é bem claro e bem específico. Se vocês cumprirem com a ordem que eu dei, vocês serão abençoados, tá? E assim foi então até o período final da lei, com a chegada de Cristo e a inauguração do tempo da graça. Então falamos sobre o dízimo antes da lei, o dízimo durante a lei e agora o dízimo depois da lei, ou seja, no Novo Testamento. Quando entramos no tempo da graça, logo após a morte e ressurreição de Cristo, não há menção alguma do dízimo ou da palavra dízimo como ordenança no Novo Testamento. E é aqui que as dúvidas surgem. É aqui que muitas pessoas ficam confusas. Tá? Elas não sabem, será que o dízimo é para o Novo Testamento, para os nossos dias, ou será que não é? Por quê? Porque não há nenhuma menção sequer a respeito de ordenanças relacionadas ao dízimo. Tá? É muito importante a gente entender isso. As únicas menções ao assunto, ou seja, ao dízimo, estão no livro de Mateus e Lucas, onde Jesus traz uma séria advertência aos fariseus, e também em Hebreus tem essa menção, como a gente já leu, né? Mas eu quero ler esse texto de Mateus 23, onde há essa menção do dízimo, onde Jesus ele está advertindo os fariseus, dizendo assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Aqui é um texto muito polêmico, as pessoas muitas vezes distorcem o que o texto quer dizer, mas eu quero que você entenda o que está escrito aqui. Primeiramente, ali Jesus ele chega diante dos fariseus e ele diz, olha, vocês estão dando o dízimo de tudo, até das coisas mais pequenininhas. Tá correto, continuem assim, só que vocês não podem omitir as coisas mais importantes que ele fala ali, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então Jesus ele está reiterando para os fariseus que eles deveriam continuar a prática do dízimo, porém sem omitir essas coisas que ele acabou de citar aqui, tá? Agora, aqui que está o grande X da questão. Jesus está falando isso para judeus, para aqueles que já vinham da lei, eram acostumados com a lei, eles praticavam a lei e lá dentro da lei estava o dízimo. Tá? Então eles não aceitavam que Jesus tinha vindo e tinha mudado algumas coisas. Né? E aqui então que surge a grande dúvida da maioria das pessoas. Tá? Depois lá no livro de Hebreus, onde o apóstolo Paulo menciona a entrega do dízimo
por Abraão a Melquisedeque, conforme nós já lemos no início, né? Que Abraão entregou, então, o dízimo a Melquisedeque. As únicas menções que a gente tem da palavra dízimo, ou seja, da 10ª parte, no Novo Testamento, são somente essas duas, tá? Eu li Mateus, mas em Lucas é a mesma passagem que está escrita ali, tá? De uma forma diferente, mas é a mesma coisa, tá? Então, nós só temos essas duas menções, a palavra dízimo, no Novo Testamento. Por isso que muitos dizem, o dízimo não é para o Novo Testamento, não é para o período da graça que a gente chama, né? Depois da lei seria o período da graça. Então, antes da lei, durante a lei e período da graça. Tá? Então, como que nós vamos resolver essa questão? Aqui que nós vamos falar um pouco a respeito de como resolver a questão do dízimo. E por que que é muito importante isso? Porque o dízimo hoje na igreja brasileira, e eu acredito que seja algo meio mundial, talvez, né? Não sei tanto como é lá fora, mas no nosso caso aqui no Brasil, as pessoas têm distorcido muitas coisas a respeito do dízimo e isso tem causado muitos problemas, muitos escândalos, tá? Os pastores, os líderes, muitas vezes eles exageram na cobrança, né? Eles exageram na obrigação e acabam muitas vezes afastando mais as pessoas de Deus do que aproximando, em vez de ensinar da forma correta como que deveria ser praticado o dízimo no Novo Testamento, tá? Na era da graça. E é isso que eu quero conversar com você um pouquinho, tá? Como não há mandamento algum relacionado ao dízimo no Novo Testamento, nós precisamos apelar então para o propósito pelo qual o dízimo foi instituído, tá? Então nós vamos ter que ir para o propósito geral do dízimo para falar sobre isso. Mas antes eu quero só trazer um pequeno detalhe aqui que vai fazer diferença. Quando o apóstolo Paulo cita o texto de Hebreus, ele está se referindo ao próprio Cristo. Lembra que eu falei no início, né? Quando a gente leu ali em Hebreus. Vamos ler novamente esse texto para a gente entender um pouquinho melhor. Hebreus 7, 1 a 3. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei de paz. Aí ele entra aqui nesse detalhe muito importante, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre, tá? Sendo assim, ele estaria reiterando que o dízimo foi entregue por Abraão, simbolicamente falando, para o próprio Cristo. É como se Abraão estivesse entregando o dízimo para Cristo. E aqui, então, nós entendemos que Cristo foi quem inaugurou o período da graça, ou seja, pós-lei, depois da lei. Foi Cristo que inaugurou esse período. Então, conclui-se que o dízimo ainda estaria em vigor no período da graça. Por quê? Porque é como se Abraão estivesse entregando o dízimo para o próprio Cristo. Tá? Então, essa informação ela é importante, porque ali, se você não considerar esse contexto, lendo esse texto de Hebreus aqui, você pode ler todo o capítulo 7 que você vai entender um pouquinho melhor, tá? Se você não tiver em mente esse contexto, você não vai conseguir entender o que esse texto está querendo dizer, tá? Então é muito importante isso. Mas por que então nós não temos qualquer ensinamento sobre o dízimo nos livros do Novo Testamento, apenas essas menções que eu citei? Por quê? Se aqui no livro de Hebreus nós temos claramente que Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, que era a representação de Cristo. E se Cristo inaugurou o tempo da graça, o dízimo estaria válido nos nossos dias? Por que que isso não está escrito ali no Novo Testamento como um mandamento, assim como estava no período da lei? Inicialmente, nós precisamos então entender o propósito para o qual o dízimo foi instaurado. E antes que você diga que era para o sustento dos levitas, presta atenção nisso, que trabalhavam na tenda e posteriormente no templo, lembre que Abraão deu o dízimo e não foi para sustentar nenhum levita, porque os levitas não existiam antes, né, nesse período da lei. Não tinha. Os levitas vieram depois de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão era o avô de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, ele formou então as 12 tribos, através dos seus 12 filhos, tá? E uma dessas tribos era a tribo de Levi, que recebia os dízimos. Então, Abraão veio muito antes, né, de Jacó.
Nós vimos que Abraão entregou o dízimo, Jacó também entregou o dízimo e depois veio a lei, muito depois, através de Moisés, tá? Isso é muito importante, tá? Então, o maior propósito do dízimo, e aqui que nós paramos um pouquinho e entendemos, o maior propósito do dízimo é honrar a Deus. O maior propósito do dízimo é honrar a Deus. O propósito do dízimo não é sustentar levitas, porque se fosse assim, antes da lei, por que Abraão daria o dízimo a Melquisedeque e Jacó decidiria dar o dízimo a Deus? Por que Jacó decidiu fazer isso? Se você me proteger, guardar a minha viagem na ida e na volta e der tudo certo, eu vou te dar o dízimo. Por que ele fez isso? Para sustentar alguém? Não, simplesmente para honrar a Deus. Essa que é a grande chave. As pessoas não podem confundir o dízimo como sendo um dinheiro que eu dou para sustentar alguém. Não. O dízimo é para honrar a Deus. Simples assim. Ponto. Honrar a Deus. Por isso que eu falei no início, né, que o dízimo ele está intimamente ligado à fé. Não é algo sentimental. Eu não estou sentindo de ser um dizimista ou de entregar o meu dízimo. Eu faço isso pela fé e porque justamente eu creio em Deus e eu quero honrar a Deus por tudo aquilo que Ele tem me feito. Então, se você colocar somente isso na sua cabeça e entender que o dízimo é para honrar a Deus, você vai fazer isso com alegria. E você não vai se preocupar com essa questão, o dízimo é para hoje, não é? Como que funciona tudo isso, tá? Agora eu preciso alertar uma coisa, tá? Eu preciso ser bem sincero em relação à questão do dízimo, tá? No nosso tempo, o dízimo não é uma obrigação. O dízimo não vai levar ninguém para o céu. Se você for dizimista, você não vai para o céu por causa disso. Você não vai receber a salvação por ser dizimista. Tem muitas pessoas achando que o dízimo vai salvar. O dízimo não vai salvar ninguém, tá? O dízimo, ele é algo que você faz para honrar a Deus, tá? É muito importante. Se alguém te obriga a ser dizimista e relaciona o dízimo à salvação, abre o olho, tá? Abre o olho. Os pastores, eles devem ensinar o dízimo nas igrejas não por obrigação, não fazendo chantagem com as pessoas. Tem muitos pastores que fazem isso, eles fazem chantagem principalmente com aquelas pessoas que não têm muito conhecimento, que não conseguem estudar a Bíblia e entender. Eles fazem com que essas pessoas achem que o dízimo é uma obrigação. Não, você não faz por obrigação. Você faz primeiro por fé e segundo por amor, porque você quer honrar a Deus. Então não tem nada a ver dízimo por obrigação e dízimo que vai gerar salvação. Não, isso não é uma verdade, tá? Você pode honrar a Deus de várias formas, tá? Olha só, tendo uma conduta honesta e íntegra, sendo misericordioso e obedecendo aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, você está honrando a Deus, só que também você pode honrar a Deus através do seu dízimo, levando 10% daquilo que você tem ganhado, que Deus tem te dado, até a presença de Deus. Tá? Então, aqui está uma chave muito importante. Por isso, então, que o dízimo não deve ser praticado como uma forma de obediência à lei ou algo parecido. Ele precisa ser espontâneo, do coração, com um motivo correto, e que é honrar a Deus pelo que Ele tem dado, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então, eu acho que ficou bem claro para você que o dízimo não tem nada a ver com obrigação, tá? Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com outras pessoas dizendo que eu tenho que fazer isso. Não, o dízimo é algo que eu faço do meu coração, pela fé que eu tenho em Deus, como uma forma de honrar a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. E agora, explicado tudo isso que eu falei, eu quero responder algumas perguntas, tá? Que me foram feitas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, tá? E mais uma vez eu te convido a participar comigo lá no Instagram, tá? @WagnerIsmaelLemes. E eu deixei uma caixinha de perguntas e algumas pessoas enviaram algumas perguntas e eu peguei as que realmente fariam sentido para mim estar respondendo aqui. A primeira é a seguinte: o dízimo é para o tempo da graça? Então, essa pergunta eu acho que eu já consegui responder aqui através de tudo isso que a gente falou, né? O dízimo é para o tempo da graça. Mas eu quero abrir um parênteses utilizando a segunda pergunta, tá? O dízimo deve ser sempre 10%? Dízimo, 10%. Dízimo, 10ª parte. Tem que ser exatamente a 10ª parte.
E aí que eu quero abrir um parênteses para falar algo muito importante. Se você pratica o dízimo para honrar a Deus, por que tem que ser 10% bem certinho? Não pode ser 11, não pode ser 12, não, tem que ser 10. Não, peraí, se você quer honrar a Deus, por que não ser 15%, 20%? Se o teu coração está grato a Deus, se Ele tem abençoado a tua vida, por que não ser 30%, 40%? Tá? Isso às vezes é mesquinharia da nossa parte achar que tem que ser 10% bem certinho, ali na risca, tá? Então é mesquinharia da nossa parte, tá? Deus, ele tem sido fiel em tudo. Por que eu tenho que dar o dízimo certinho de 10%? Não! Se você quer honrar a Deus, vá além. Aí isso vai ser uma prova do teu coração em relação ao dinheiro. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro. Mas quando você ama mais o dinheiro, você não vai conseguir dar 20%. Ah, isso é uma verdade. Você não vai conseguir dar 30%. Não vai dar mesmo. Por quê? Porque você ama mais o dinheiro do que a Deus. Isso é muito importante. E aí vem então a terceira pergunta. O dízimo deve ser do líquido ou do bruto? Agora eu volto à pergunta anterior e digo, bom, se eu quero dar o dízimo do meu bruto ou do meu líquido, é porque eu estou sendo categórico, tem que ser 10% exatamente, mas não pode ser do bruto, tem que ser do líquido, não posso dar mais. Não, se eu der do bruto, eu vou ter que dar mais. Isso não tá de acordo. Não, desliga disso, desliga dessa ideia. Se você está querendo saber se é dos 10% do bruto ou do líquido, é porque você não quer ultrapassar esse valor. Ou seja, você não quer honrar a Deus por coração, mas por obrigação. Quando você vai até os 10% é porque você está se sentindo obrigado a dizimar. E não porque você está fazendo isso de coração e pela fé que você tem em Deus. Tá? Outra pergunta, posso dar ofertas voluntárias ao invés de seguir a lei do dízimo? Eu gosto de dizer que o dízimo honra a Deus e a oferta honra ao próximo, tá? O dízimo honra a Deus e a oferta honra ao próximo. Então, consequentemente, eu devo praticar os dois separadamente um do outro, tá? Agora, se a sua igreja ajuda pessoas que não têm recursos, como órfãos, viúvas e pessoas mais pobres, você deve entregar a sua oferta também na igreja, tá? Mas você pode abençoar a vida de missionários, por exemplo, com uma oferta. Então é muito comum eu pegar uma oferta e entregar na mão de um missionário. Olha, aqui está a tua oferta, tá? Para você poder se manter, mas isso não tem nada a ver com dízimo. Eu não entrego o dízimo nas mãos de pessoas. Esse dízimo é para Deus, é uma forma de honrar a Deus. Se eu quero honrar pessoas, eu vou dar uma oferta. Isso é uma prática. Eu, particularmente, já recebi ofertas de pessoas, né, que queriam honrar a minha vida, mas eu nunca recebi um dízimo. Dízimo não vem para mim, dízimo não vai para o pastor, dízimo não vai para pessoas. Dízimo é algo que você vai entregar para Deus. E aí que entra então a terceira, aliás, a quinta pergunta já, né? Devo entregar meu dízimo somente na igreja a que pertenço? Aqui, ó, uma grande chave. Eu quero dizer para você que não há uma definição para isso, exclusiva. Mas eu entendo que se você pertence a uma comunidade determinada, eu pertenço a essa igreja aqui, tá? Você honrará essa igreja com os teus dízimos. Na verdade, você não vai estar honrando a igreja. Porque lembra sempre, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Você vai estar honrando a Deus, honrando a Cristo quando você leva os teus dízimos para a igreja. Esquece agora as pessoas que estão na igreja. Pensa agora na igreja como o corpo de Cristo. Quando você leva os teus dízimos para a igreja, você está honrando a Deus, está honrando a Cristo. Então, não dá para você ficar entregando na mão de pessoas, eu gosto mais daquela igreja. Pera aí, não é assim que funciona. Lembrando que o propósito maior é honrar a Deus, mas esse dízimo ele também vai ter uma serventia para os pastores que trabalham exclusivamente naquela igreja. Não é que seja uma relação aos levitas, tá? Mas a função e o propósito do dízimo também é para isso, para que, e o apóstolo Paulo ele fala isso também, que o obreiro é digno do seu salário. Tá? Então, o pastor que trabalha só com isso, ele não tem como ocupar o tempo dele com outras coisas. Como que ele vai sustentar a família dele então? Não tem como, tá? Então, em muitas igrejas, os pastores, eles não são ordenados pela igreja, eles têm um trabalho
comum como qualquer outro e também o trabalho da igreja. Só que existem pessoas que são designadas somente para isso, tá? Somente para trabalhar na igreja. Então, o dízimo também vai ajudar para que essas pessoas tenham também os seus recursos financeiros, né? Então, como eu falei, se você quiser ajudar outro ministério, isso será uma oferta e deverá ser feita à parte, separado do dízimo, tá bom? Então, nós ficamos com essa aula aí sobre o dízimo, tá? Eu acho que é uma aula muito importante, é um assunto bem complicado. Se você ficou com dúvida, coloca aqui embaixo na área de comentários, eu vou responder com alegria aí a sua pergunta, tá? Fique bem à vontade para compartilhar também com outras pessoas. Se você entendeu o propósito daquilo que nós falamos aqui a respeito do dízimo, envie esse link. Aqui embaixo você vai ter um link aqui, compartilhar. Se você está no celular, acho que está aqui, no computador eu não sei se aparece, mas no celular você tem um botão aqui, né? Compartilhar, envia para outras pessoas nos seus grupos do WhatsApp para que as pessoas possam ser abençoadas com essa palavra a respeito do dízimo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, clica aqui no sininho das notificações e também curte esse vídeo se ele abençoou a tua vida, tá? Me segue no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, tudo junto. E tem outra coisa, se você quiser receber o PDF dessa aula, tá? Eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição, tá? Para você acessar, então, o grupo do WhatsApp e lá dentro eu coloco sempre o material em PDF dessa aula, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula.